Eu. Vamos lá. Meu nome é Pavel, sou médico, tenho especialidade em psiquiatria. Atualmente eu moro em Santos, eu sou de São Paulo, mas moro em Santos faz 8 anos. Já trabalhei em CAPS, já dei aula na faculdade e atualmente eu só atendo nos meus consultórios. Tenho consultório aqui na cidade de Santos, tenho meu consultório também na cidade de São Paulo e atendo meus pacientes também por via online, por telemedicina. Então, hoje, basicamente, eu me dedico a atender pacientes de psiquiatria a partir de 13 anos de idade, nos meus consultórios e também por telemedicina, por teleconsulta. Então, eu dou Perfeito. as nossas boas-vindas aos nossos participantes da live de hoje. Então, compartilhe essa live para a gente ajudar muita gente que precisa ouvir isso, que tem sofrido com transtornos mentais ou pessoas que cuidam de outras pessoas que têm algum transtorno mental. Já compartilha aí que a gente vai ajudar muita gente hoje. Isso mesmo. O intuito é desmistificar toda essa coisa que se gera, né, em torno da saúde mental. Quando as pessoas falam saúde mental, normalmente elas pensam que é pensar positivo ou eu nem sei, na verdade, direito o que pensam quando fala saúde mental, né? Porque Uhum. eles não pensam que existem doenças relacionadas à saúde mental. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Há quantos anos você atende pacientes psiquiátricos? Eu já sou formado há 10 anos na medicina e há 8 anos eu me dedico exclusivamente à psiquiatria. Então já faz 8 anos que eu ajudo as pessoas em sofrimento mental a ter uma boa saída, uma boa saúde, a sair desses problemas, a ter uma melhor qualidade de vida atuando na área da saúde mental e na psiquiatria. Legal. Hoje a gente vai falar bastante sobre os transtornos mentais, surto psicótico, desmistificar essas questões que há muito preconceito, né? E há muita informação equivocada sobre o assunto. Eu vou começar com uma pergunta sobre o que é transtorno mental. O que é a doença mental? Uhum. Ótima pergunta, Sabrina. Por que a gente chama na psiquiatria de transtorno? Por exemplo, a gente sabe que a dengue é uma doença. Por quê? Na medicina, a gente usa o termo doença quando a gente conhece todas as etapas dessa doença. Por exemplo, a gente sabe que a dengue é um vírus que é transmitida pela picada do mosquito. O mosquito pica o ser humano e esse vírus se multiplica dentro do ser humano, causando febre, mal-estar, sangramento, baixa de plaquetas. Então a gente conhece todo esse processo da doença. Na psiquiatria, a gente não tem esse conhecimento todo. Muitas vezes a gente não sabe o que está causando aquela alteração na mente, no cérebro da pessoa. Mas a gente consegue olhar e perceber alterações. Por quê? A gente olha para as pessoas que têm saúde, saúde mental principalmente, e quando uma pessoa apresenta diferença nesse quadro, a gente chama isso de transtorno. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. O normal é uma pessoa ter disposição, ter ânimo para viver, ter um planejamento para o futuro, ter esperanças no futuro, ter disposição para fazer as suas atividades diárias. Quando uma pessoa passa a apresentar tristeza, desânimo, falta de alegria, falta de energia, a gente para, opa, tem alguma coisa diferente aí. Então a gente não sabe o que está causando isso, mas a gente sabe que tem algum problema ali. Então a gente chama isso de transtorno. Então é por isso que na psiquiatria a gente usa mais esse termo transtorno do que doenças. Não é que o termo doença está errado, mas é que se a gente for levar a ferro e fogo para falar certinho, a gente usa mais esse termo transtorno. Daí vem transtorno de depressão, transtorno de ansiedade, transtorno bipolar, entre outros. Os transtornos mentais, eles têm CID, né? O que é o Isso. CID, doutor? Explica pra gente. Ótima pergunta, Sabrina. O que é o CID? CID é CID e significa Código Internacional de Doenças. Por que a gente usa o CID?
Para ficar mais fácil a comunicação dentro do universo da medicina. Por exemplo, a pessoa é meu paciente. Sabrina, tá aí? Oi, Voltou? tô. Tá. O que é o CID? É o Código Internacional de Doenças. Uhum. E foi utilizado para facilitar a comunicação, principalmente na comunidade médica. Por exemplo, eu tenho um paciente que tem depressão. Ele está em tratamento comigo, bem, mas ele vai se mudar para o Canadá, por exemplo. Uhum. Como que no Canadá ele vai dar seguimento nesse tratamento? Eu faço um relatório para ele, coloco o CID, que é o código da doença, e esse código é mundial, é internacional. Qualquer lugar que ele for, o médico vai pegar o relatório e vai ver o CID. E o Uhum. CID corresponde à mesma doença, o mesmo transtorno. Então, o CID, por exemplo, de depressão no Brasil, é o F32. Se ele for para o Canadá, continua sendo o F32. Se ele for para o Afeganistão, é o F32. Isso permitiu unificar a linguagem que nós médicos falamos. Então é por isso que se usa o CID. Uhum. E os transtornos mentais também têm um CID específico, igual o transtorno bipolar tem um CID, Isso. Na área da saúde esquizofrenia. mental, o CID funciona da seguinte maneira: é formado por uma letra e mais dois ou três números. Uhum. Da saúde mental, a letra correspondente é a letra F. Então, tudo que começar com a letra F corresponde à saúde mental. Por exemplo, depressão é o F32. Outra coisa, a ansiedade é o F41. Uhum. O transtorno bipolar é o F31. E a gente segue assim. Então, todas as áreas têm o seu CID específico. A área da psiquiatria é o CID-F. Entendi. Muito legal essa informação, né? Que poucas E pessoas entendem quando tem um atestado e aparece lá o CID, que essa comunicação, além de ser entre médicos, até em empresas, né, que pegam atestados. Tem uma pessoa isso. aqui perguntando se dá para se aposentar sendo bipolar. Ótima pergunta. Quem decide quem vai se aposentar ou não é o médico assistente. O que é o médico assistente? Sou eu, por exemplo. E a gente separa o médico assistente e do médico perito. Por exemplo, a pessoa é CLT, trabalha com carteira assinada. Como que funciona a aposentadoria? Ela tem que colaborar para o INSS. Se ela é carteira assinada, a empresa já faz essa colaboração. E ela vai no médico assistente e o médico assistente começa a tratar dela. Se ela realmente tiver impossibilidade de trabalhar, o médico faz um relatório e conta o quadro psiquiátrico dessa pessoa. Por exemplo, está se sentindo triste, com desânimo, não tem energia para sair, está com raciocínio lento, não consegue trabalhar. Então, por isso, eu gostaria que ela ficasse afastada 60 dias do trabalho. E coloca o CID de depressão, por exemplo, F32. Com esse laudo, a pessoa vai para a perícia, agenda uma perícia no INSS e vai para a perícia. No dia da perícia, ela leva esse laudo que o médico assistente fez. O perito tem autonomia para quê? Para dar o tempo de afastamento que o médico assistente pediu. O perito pode dar menos dias, o perito pode dar mais dias, e o perito pode também não conceder afastamento nenhum. Uhum. No caso de uma aposentadoria, tem que ficar evidente que o paciente não tem condições laborativas. O que é condições laborativas? Condições de trabalhar. Uhum. Então, o médico perito vai ver através do laudo e através da investigação com o paciente se ele tem condições ou não de trabalho. Se o médico perito achar que não tem condições, ele pode aposentar. Falando especificamente do transtorno bipolar. Graças a Deus, o transtorno bipolar não é uma condição que impede a pessoa de trabalhar. Uhum. Não para sempre, pelo menos. Existem estágios que a pessoa realmente não consegue trabalhar. Mas aí a gente consegue afastar a pessoa por um período, trata ela, devolve ela para a sociedade e ela consegue trabalhar. Então, a aposentadoria por transtorno bipolar, os peritos não concedem. É muito difícil, porque existe um tratamento que faz com que você seja produtiva novamente. Eu acho que são casos muito excepcionais que
talvez uma resistência à medicação, aquele tratamento não Sim, funciona. E é só o perito, né, que vai fazer essa análise aí, né? Lógico que tem o seu laudo. sim, Tem uma pessoa que hoje você só é afastado por incapacidade laboral. Não. exatamente, é isso que funciona. Através do laudo que o médico assistente faz, eu provo para o perito que o meu paciente não tem condição laboral. Condição laboral quer dizer que ele não tem condição de trabalho. Então, o médico perito vai ler o meu laudo e pode concordar comigo e conceder o afastamento. Ou ele pode discordar de mim e não conceder. O médico perito é soberano. O que o médico perito decidir, está decidido. Se Perfeito. você não concordar com a decisão do perito, você pode entrar com uma ação e aí pedir para reconsiderar. Legal. É uma excelente informação porque poucas pessoas têm esse conhecimento, né? Me Sim, perguntam muito sobre isso e eu não consigo também passar essa informação. Outra pergunta. Eu queria entrar mais nas questões de surtos psicóticos. Eu percebo muito que as pessoas têm dúvidas sobre essa questão, sobre o que acontece nesse momento, como agir. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. legal. As pessoas usam essa palavra surto, Sabrina, para qualquer coisa hoje em dia. Eu Uhum, fiquei nervoso, eu tive um surto. Ou eu estou em estado depressivo, muito triste, não consigo sair do meu quarto, eu tive um surto depressivo. Na psiquiatria, a gente não usa essa denominação, essa linguagem. O que é surto para nós da psiquiatria? Surto na psiquiatria corresponde àquele estado em que a pessoa está fora de si. Ela perde a crítica sobre si. Ela não sabe o que está fazendo. Então, várias coisas podem conceituar esse estado de surto. Vou dar um exemplo. A pessoa usuária de alguma substância ilícita, por exemplo, cocaína. Ela usa muita cocaína, fica num estado alterado e aí entra num surto. Nesse surto, ela acha que ela está sendo perseguida, que vão prender ela, fica agitada, agressiva. Ela saiu daquele estado que a gente chama estado natural, o estado normal. Aí a gente chama que é um surto. Então, o surto é aquele estado em que a pessoa está fora de si. Ela não tem crítica. O que é a crítica? É a capacidade de eu olhar para mim mesmo e me perceber. Por exemplo, será que eu estou alterado? Será que eu não estou? Não. A pessoa muda e ela tem a percepção da realidade transformada. Então, ela pode ter delírios. O que são delírios? Alterações da percepção. Por exemplo, eu posso olhar um carro e achar que aquele carro é da polícia que quer me prender. E, de repente, nem é um carro de polícia. Mas eu tenho essa impressão. Outro exemplo, eu olho para a televisão e está passando um filme. Eu acho que aquele filme está falando comigo, mas diretamente a televisão está falando comigo. Isso é uma alteração de percepção. Ou eu estou passando na rua, ou estou no metrô, estou no ônibus e acho que aquelas pessoas naquela rodinha estão falando mal de mim. Eu me sinto perseguido por elas. E isso também é um surto. Então, o surto é a alteração da percepção, alteração da realidade. é comum ter surto psicótico? É muito comum, Sabrina. É mais comum do que a gente pensa. E eu consigo lembrar aqui pelo menos 4 situações que a gente pode ter o surto psicótico. Quando a gente fala em surto psicótico, as pessoas acham que surto é coisa da esquizofrenia. Por exemplo, é também. A esquizofrenia pode dar, sim, o surto psicótico. Outra doença, transtorno mental que pode ter surto psicótico. Por exemplo, depressão. Depressão psicótica. Então, o paciente está depressivo, ele pode ter alterações de percepção da realidade, achar que ele vai morrer, ou ele achar que estão perseguindo ele. É muito comum psicose na depressão pós-parto. Por exemplo, a gente teve aquela famosa lá que achou que queria oferecer o filho em sacrifício. É uma psicose puerperal. Às vezes as mães
pode acontecer nesse período de ganhar o bebê, da mãe querer matar o bebê, por exemplo. Então, isso é uma psicose também. Então, a esquizofrenia, a depressão. Outro transtorno é o transtorno bipolar. O transtorno bipolar também pode cursar com a psicose. Por exemplo, na fase de mania, a pessoa está engrandecida, ela está eufórica, ela pode ter delírios. Por exemplo, achar que ela é o Superman e querer voar pela janela. Ou ela achar que ela é uma exímia nadadora e entra no mar e acaba se afogando. Tudo isso são delírios psicóticos. E o quarto transtorno que acontece muito é o abuso de drogas, principalmente drogas que alteram assim a sensopercepção. Maconha, cocaína, crack. A pessoa sai do estado natural e passa a ter delírios. É muito comum a gente receber no pronto-socorro casos induzidos por drogas, principalmente maconha e cocaína, que são as drogas mais comuns no Brasil. Entendi. É importante falar sobre isso porque realmente associam a. Normalmente eles associam a esquizofrênicos mesmo, e quando a gente fala de transtorno bipolar, eles acham que acontece com todo mundo. Não, É é, engraçado, eles sempre acham que todo mundo tem surto psicótico. né, assim, tem depressão normal e depressão psicótica. Nem toda pessoa que tem depressão vai ter a psicose. Tem o transtorno bipolar, tipo 1, tipo 2, ciclotimia, e tem depressão, transtorno bipolar que cursa com psicose. Nem toda bipolaridade tem psicose. E nem todo abuso de substâncias químicas, de droga, também vai ter psicose. Mas na esquizofrenia é obrigatório. O critério diagnóstico para se fazer da esquizofrenia é sim ter a psicose. Psicose. É uma questão. Se a pessoa alguma vez passou por um surto psicótico, isso significa que ela tem um transtorno mental? É assim, depende. Quando a pessoa tem um surto psicótico devido à esquizofrenia, sim, a esquizofrenia não tem cura. Então, ela é diagnosticada com esquizofrenia e vai ter que tomar medicação. Então, ela tem esse diagnóstico de transtorno mental. Ela pode ter um único surto psicótico na vida, a gente trata aquele surto psicótico, retira a medicação e nunca mais pode ter problema. Aí ela é uma pessoa que não tem transtorno mental. Mas naquele ponto em que ela tem a psicose, sim, a psicose é um transtorno mental. Mas ela pode ter sido um único episódio na vida da pessoa e nunca mais ela apresentar surto psicótico novamente. Eu tenho diagnóstico de transtorno bipolar. No meu caso, eu sou tipo 2 e não tenho tendência psicótica. Porém, eu até estava conversando com meu marido esses dias que caso eu tenha, porque não dá para. Aí entra a primeira pergunta: dá para prever se isso vai acontecer? Legal, ótima pergunta, Sabrina. Existem sim sinais de que uma pessoa pode ter um surto psicótico. O que a gente chama isso na psiquiatria de pródromos? São sinais de alteração do comportamento da pessoa, indicando que ela pode ter um surto psicótico. Mas, assim, não são sinais. Se a pessoa apresentar isso, vai ter surto psicótico. Não é assim. Por exemplo, algumas alterações que a pessoa pode ter que indica que ela vai ter um surto psicótico. Alteração do sono. A pessoa vinha dormindo bem e, de repente, ela passa a ter insônia. E aí, depois de 4 dias de insônia, ela entra numa psicose. Né? Outra coisa, a pessoa pode, por exemplo, ficar mais agressiva. Então, ela começa a ficar agressiva, uma semana depois, ela entra num surto psicótico. Então, existem sim. Os principais marcadores desses pródromos que eu falei são alterações do comportamento, alterações do sono, agressividade. Então, isso pode sim indicar que vai ter um surto psicótico. Mas a gente não consegue falar assim, tá tendo alteração do sono, então vai surtar lá na frente. A gente não consegue. E Mas muitas vezes a gente não consegue prever isso. A gente só sabe que teve essa alteração porque a gente começa a reparar. Ele surtou hoje, segunda-feira,
mas desde quinta passada ele estava diferente. Aí a gente começa a olhar para trás e perceber. É, igual eu falei, eu tenho o transtorno bipolar. Você acha interessante todo mundo que já tem um diagnóstico preparar aqueles que moram com a gente sobre o surto? Do tipo, igual eu falei, tava conversando com meu marido e eu falei, se acontecer, existe a probabilidade de acontecer. O que Aham, você faria se eu estivesse em surto e você percebesse, igual a questão tá fora da realidade? Então, aham. a minha pergunta é interessante o paciente que já tem diagnóstico de algum transtorno deixar em alerta um familiar, alguém, como proceder diante desse surto? Sim, Sabrina, eu acho fundamental isso. Não só quem sofre de algum transtorno mental, mas todo mundo tem que estar preparado para caso aconteça um surto psicótico do seu lado. Na sua empresa, na sua família, você está no metrô, você está no Uber, qualquer um pode ter um surto psicótico ou presenciar um surto psicótico. Aí, você estando preparado para isso, você vai conseguir, primeiro, proteger o paciente que está em surto psicótico, segundo, se proteger, e terceiro, você vai fazer o bem para aquela pessoa, porque você vai conseguir identificar o surto e vai identificar, após identificar o surto, você vai indicar o tratamento. Então é fundamental conhecer quem sofre de algum transtorno mental, qualquer um, familiares dessas pessoas que sofrem de transtorno mental, é fundamental, e todos os cidadãos precisam ter isso. É um conhecimento que é fundamental a gente ter, porque na nossa sociedade pessoas vão surtar do nosso lado. E cada vez mais, né? Porque infelizmente, com tanta informação, tanta coisa acontecendo, a pressão de trabalho, então é bem possível Sim, essa exaustão emocional. Lógico que nem todo mundo vai ter um surto psicótico, mas a gente tem que estar preparado para esses momentos, né? sim, exatamente. É o que você falou, a gente tem que estar preparado. Estando preparado, você se protege, protege o paciente e ajuda ele a buscar tratamento. Perfeito. E aí você pode nos ajudar. Estou tendo surto psicótico. O que o meu companheiro ou o meu familiar precisa fazer nesse momento? Vamos lá. Qual é o principal risco da pessoa que está com transtorno psicótico? É a agressividade. Nem todo mundo que vai ter um surto psicótico vai estar agressivo, tá? Mas o maior risco é a pessoa ter um surto psicótico e ficar agressiva. Então, a primeira coisa, a gente vai por uma escala, são degraus. O primeiro degrau é a contenção verbal. Você fala para a pessoa, você verbaliza, você conversa com ela. Por exemplo, Sabrina, você está bem? O que está acontecendo? Por que você está agitada? Não faça isso. Tire essa faca de perto de você. Não bata a cabeça na parede. Essa é a contenção verbal. Se a pessoa só se controlar por aí, é um ótimo sinal. Quer dizer que a pessoa está mais consciente, está com a crítica preservada. Segundo, você deu a ordem. Por exemplo, não bata aí. Cuidado porque você pode se machucar com essa vidraça. A pessoa não te escutou, aí vem a contenção física. Realmente segurar a pessoa. Por quê? É uma conduta mais invasiva? É, claro. Porque você vai estar tirando um pouco da liberdade daquela pessoa. Mas aquela pessoa não está fazendo uso pleno da sua atividade intelectual. Então ela está se colocando em risco. Você, na verdade, vai estar protegendo aquela vida. Tira ela de perto da sacada, tira ela de perto da fogueira, da churrasqueira, tira as facas de perto, segura pelas mãos. Se você pode ajudar, pedir ajuda de outras pessoas. Nesse momento, a pessoa pode até ficar mais agressiva. Aí entra no estágio 3. Só relembrando, o primeiro é a ordem verbal, segundo é a contenção física, e terceiro, chamar o SAMU. Quando você ligar para o SAMU, você diz assim: olha, eu estou aqui com o João, ele é um paciente psiquiátrico, ele está em surto psicótico, ele está agressivo e está colocando em risco a própria vida e a vida de pessoas ao redor. E aí, rapidinho, o SAMU já manda uma ambulância com profissionais treinados
para imobilizar esse paciente e também para levar ele para um lugar de tratamento, um centro de saúde mental, um pronto-socorro psiquiátrico, por exemplo. Perfeito. É, todo mundo, aí entra questões mais de estigmas mesmo. Quem chega no hospital em surto psicótico é internado em hospital psiquiátrico? Então, como funciona hoje? Existem retaguardas do serviço de psiquiatria. Uhum, Por exemplo, você não sabe onde levar uma pessoa que está em surto? Não tem problema, leva para a UPA. uhum, Não precisa procurar um hospital psiquiátrico. Leva para qualquer UPA. Levou para a UPA, lá na UPA eles vão fazer a contenção física e também contenção química. Vão dar medicações para aquele paciente se acalmar, para reduzir o calor daquele momento de surto. uhum. A partir do momento que o paciente está controlado, está mais tranquilo, a própria UPA pode pedir uma vaga num serviço de psiquiatria. Aí pode ser um hospital psiquiátrico ou pode ser um serviço de CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Vai depender da conduta do médico que estiver naquele pronto-socorro da UPA. Mas É, normalmente faz assim, leva para a UPA, diminui o surto e a uhum. partir dali toma-se uma outra conduta. A pessoa fica em surto por qual período? Um dia, um mês, uma semana? Tem É essa muito. variação? Tem. Tem pacientes, por exemplo, se o paciente não tratar, ele pode continuar o que a gente chama de surto por toda a vida, que é Uhum. a esquizofrenia, por exemplo. A esquizofrenia abre com um surto e aquele surto não passa mais, a não ser que receba tratamento. Mas, por exemplo, a pessoa pode ter um surto e esse surto remitir. O que é remitir? Voltar normalmente. Mas o que eu indico? Não espera o surto voltar sozinho. Teve surto, leva para a UPA, leva para um serviço de psiquiatria. Não medica a pessoa, porque você não sabe a origem do surto. Uhum. Surto de depressão é tratado de uma maneira. Surto na bipolaridade é tratado de outra maneira. O surto na esquizofrenia recebe outra medicação. Então é primeiro necessário fazer o diagnóstico. E esse diagnóstico tem que ser feito por um médico, de preferência um médico psiquiatra. Então, para cada surto, um tipo de tratamento diferente. Leve o paciente que está surtado para a UPA. Lá, ele vai receber o melhor cuidado. Aí entra uma pergunta relacionada à questão de ambientes hospitalares. Nem toda UPA tem um médico psiquiatra. O Isso. médico generalista, ele tem essa capacidade, percepção de fazer um diagnóstico? É assim, o objetivo do pronto-socorro, muitas vezes, não é nem fazer o diagnóstico, Sabrina. Uhum, O objetivo do pronto-socorro é tirar o paciente do risco de morte, do risco de ele agredir pessoas, de colocar a vida de outras pessoas em risco e de colocar a própria vida dele em risco. Então, o médico que está no pronto-socorro, ele é sim capaz de identificar que aquele paciente está em surto. Muitas vezes ele não sabe o tipo de surto, uhum, mas a gente sabe que está em surto, e aí o médico que está lá no pronto-socorro vai fazer uma medicação para abaixar essa agressividade. uhum, Muitas vezes o paciente pode até ficar sedado. É melhor o paciente ficar um pouco sedado num primeiro momento do que ele colocar em risco a própria vida, por exemplo. Então, uhum. depois que o paciente está um pouco baixado, está mais tranquilo desse surto psicótico, aí encaminha para um psiquiatra, para um serviço de saúde mental, para receber o diagnóstico correto e o tratamento correto. Mas o objetivo número um do médico que está na UPA é tirar o paciente daquela crise. Perfeito. Outra, como agir? Como é feito esse acompanhamento pós-surto? A pessoa surtou, foi contida no hospital. O que é feito quando baixa, né? O que é feito nesse pós-surto psicótico? Vamos lá. Para cada diagnóstico tem um tipo de segmento. A pessoa surtou, foi levada para a UPA, foi feita medicação na UPA, diminuiu a crise do surto psicótico, mandou para um hospital psiquiátrico. O paciente ficou ali 10 dias internado, está bem, está livre daquela crise, voltou a ter a consciência sobre si, voltou a ter a crítica sobre si.
Uhum. encaminha para um serviço ambulatorial de psiquiatria. O que é o serviço ambulatorial? São as consultas médicas psiquiátricas. O paciente agenda para dar seguimento no seu tratamento. Então, ele vai passar por consultas regulares com o médico psiquiatra. Pode ser um médico psiquiatra no serviço particular, ou pode ser no CAPS, por exemplo, onde ele vai ter consultas regulares. E isso varia de cada tipo de diagnóstico. E depende do médico que vai avaliar e cuidar desse paciente. Se for um surto por depressão, tem que se tratar a depressão. Se for um surto por transtorno bipolar, tem que tratar a bipolaridade. Tem que tratar a doença de base. A gente não medica só o surto. A gente tem que cortar o mal pela raiz. Sim. Então, tem que tratar o transtorno que causou o surto. Essa é a melhor maneira de ser feito. Eu vou parar as perguntas, que o Hugo ele tá querendo tirar essa dúvida, se você atende online e como faz Certo? para entrar em contato. Legal, Hugo. Eu atendo online, sim, tá? Para você entrar em contato comigo, tem o link na minha bio. E também você pode ir lá na Rede Vizinha. Você pode entrar no meu perfil da Rede Vizinha. E é DR Pavel Oliveira. É o Eu acho que mesmo eu vou escrever. arroba. Eu acho que é Mesmo o mesmo arroba, arroba que tá no TikTok, é o da Rede É. Vizinha. Eu vou escrever aqui. Foi. Aí, Então, me manda um direct lá que a gente conversa sobre como você faz para agendar uma consulta. perfeito. Vou ter o prazer de te ajudar, Hugo. Continuando esse assunto do pós, quando ele vai pro pós, né? Nossa, perdi a palavra aqui. Quando ele chega no consultório, depois de ter sido contido, né, no hospital, existe um refinamento desse diagnóstico. Então, Sim, no ambulatorial, que há esse refinamento, de onde isso chegou, mesmo. através da história clínica do paciente. Exatamente, Sabrina. No serviço de pronto-socorro, o objetivo é tirar o paciente daquela crise. No ambulatório é que é feito o diagnóstico certo, feito o tratamento correto, na dose certa e pelo tempo certo. Então é por isso que é muito importante dar seguimento no tratamento. Às vezes o paciente tem o surto, sai do surto e nunca mais procura um psiquiatra. E aí pode entrar num surto de novo. Por quê? Porque não tratou a doença de base. Precisa tratar a doença de base. Senão vai voltar a ter surtos. Perfeito. Eu acho que a gente já até respondeu essa pergunta. Quais os transtornos podem passar ou ter um surto psicótico, que são os 4 que você tinha falado, né? Isso. Os Repete mais pra comuns gente. são esses. Vou repetir. Os transtornos mentais que mais podem cursar com surto psicótico. Esquizofrenia. É fundamental para fazer o diagnóstico ter o surto psicótico. Depressão. Entre elas, a depressão pós-parto também. Transtorno afetivo bipolar pode cursar com surto psicótico. E abuso de substâncias químicas, por exemplo, dependência química. Então, Perfeito. esses são os 4 transtornos que mais cursam com surtos psicóticos. Agora eu vou começar a fazer as perguntas que a galera tá mandando aqui nos comentários. Vamos lá. Por que bipolaridade não tem cura? Vamos lá. Qual é o conceito de cura na medicina? Cura na medicina é assim: a pessoa não precisa mais tomar medicação para aquilo. Bipolaridade não tem cura? Realmente não tem cura. Mas existe controle. E é esse o objetivo de todo paciente que tem transtorno bipolar e de todo médico que trata transtorno bipolar. Através de medicações, através de mudanças no estilo de vida, através de terapia, manter o paciente sem sintomas. É difícil? Sim. É um desafio? Sim. Mas esse tem que ser sempre o nosso objetivo. Então não tem cura, por quê? Não se descobriu a cura ainda, porque a gente, como eu falei, é um transtorno. A gente não sabe corretamente
todo o passo a passo dessa doença, desse transtorno. Por isso que a gente não sabe onde agir ainda na medicina para buscar essa cura. A gente tem medicações que ajudam no controle, ajudam a estabilizar o humor, ajudam a não ter essas oscilações de humor. Então, existe controle. O paciente vive bem, consegue ter qualidade de vida, mas não pode parar com o remédio. As pessoas acham que quando chega numa estabilidade da doença, ela pode tirar a medicação e muitas vezes faz isso É, sem orientação médica. é. Não pode parar o remédio bipolar. Por quê? Ele esquece que ele só está bem porque ele está tomando remédio. É o Ah, remédio que deixa o paciente estabilizado na maioria das vezes. Então, por isso que não pode parar. é porque a medicação traz essa compensação química, né? O que falta no, na parte do cérebro de uma pessoa Isso, que tem um transtorno mental. exatamente. Acontece uma desregulação bioquímica no cérebro. As medicações agem ali equilibrando os neurotransmissores. É por isso que ela é tão importante. Quando você deixa de tomar, os remédios, eles baixam a concentração no sangue e esses neurotransmissores se desequilibram novamente. Então a pessoa volta a oscilar o humor. Vamos lá, próxima pergunta. Em que momento, fase, pode ocorrer no transtorno bipolar, ocorrer o surto? Pode acontecer no período depressivo ou pode acontecer no período de mania também. Na minha prática, nesses 10 anos de médico, o que eu mais percebo são os períodos de mania, de euforia, em que a pessoa fica engrandecida. Então, é mais esses momentos que ela pode ter o surto psicótico. Mas nada impede também de ter no período depressivo. Por isso é mais comum o surto psicótico em tipo 1, porque ele tem essa oscilação. é, Exatamente. Porque o tipo 2 é 1% do tempo mania, é muito pequenininha, é É, hipomania, né? no tipo um, a oscilação do humor é algo mais evidente. Eles muda dos polos muito mais rápido e com maior intensidade. Nessa maior intensidade, se ele está em mania para virar um surto psicótico, é mais rápido. Perfeito. A Samantha fala assim, doutora, a estabilização no bipolar parece algo tão difícil. E aí, doutor? Realmente, concordo. É o maior desafio do transtorno de tratar o transtorno bipolar é manter o paciente estável. Porque as medicações ajudam, mas as medicações não têm resposta 100%. Precisa outras abordagens. Precisa o paciente ter um hábito regular de sono. Se ele não dormir bem, ele pode voltar a ciclar, ele pode voltar a ter alteração de humor. O paciente precisa se alimentar bem, precisa ter cuidado com as medicações que ele ingere, além das medicações psiquiátricas. Ele precisa ter uma vida reduzida em estresse, precisa praticar atividade física e precisa também, muitas vezes, fazer a terapia. Só a medicação não é resultado de 100%. Nada disso vai garantir. Às vezes o paciente fica estável aí anos, 5, 6, 10 anos. Mas lá por lá, mesmo tomando todas essas medidas, ele pode ter uma oscilação de humor, entrar em episódio depressivo ou episódio de mania. Nada garante. Por isso é tão importante o tratamento, né? Porque se já com o tratamento há chance de ocorrer algum problema, sem ele é muito É, pior. exatamente. Se você controlando todas as situações que ainda podem oferecer risco, imagina se você não tiver esse tratamento. A chance de ciclar e de alteração de humor é muito maior. Sim, vamos lá. Próximo aqui. Ai, vieram várias ao mesmo tempo. Deixa eu ver. Eu tomo meu remédio todos os dias. Ah, esse é a Michelle que ela tinha falado assim. Ela tava lá. Eu sou bipolar tipo 2 e meu marido tipo 1. Essa semana ele não tomou os remédios e estava extremamente agressivo verbalmente comigo, com os meus filhos e com o chefe dele. Eu tomo meus remédios todos os dias, mas meu marido, quando está equilibrado, para a medicação. Esse é o maior erro das pessoas. Elas se equilibram, estão bem, e elas pensam, agora eu posso parar com a medicação porque eu estou bem. Não, só está bem porque está tomando remédio, gente. Precisa tomar a medicação. É a medicação que vai ajudar a garantir o sucesso do tratamento. Parar com a medicação, você vai favorecer a oscilação de humor.
E aí entra as oscilações que a Michelle falou. Agressividade, irritabilidade, explode com o chefe, explode com a esposa, explode com os filhos. Por quê? Porque ela não consegue conter as emoções. E por isso o familiar é importante estar atento a essas alterações, para que também fale, olha, tá saindo do normal, separou com a medicação, Uhum. né? Óbvio, sem Sem julgar, sem pressionar, criticar, sem sem apontar, julgar, né? isso mesmo. Mas aí entra a importância da rede de apoio, né? Em perceber que algo está fora do normal. Exatamente. Às vezes, a pessoa que está dentro do olho do furacão, ou seja, o paciente que parou com a medicação, muitas vezes demora para perceber essas alterações. Mas quem está do lado de fora consegue ter uma opinião melhor. Então, o paciente tem que estar sempre sensível e aberto para receber essas dicas, para receber essa orientação do familiar também. Não tem que se fechar e falar, ah, eu tenho transtorno mental, as pessoas me olham diferente, sou criticado. Não. Pode acontecer isso, sim, mas tem pessoas que te amam e que querem o seu bem. Então, fique perto dessas pessoas e quando elas falam que você está diferente, que você está com alteração de humor, confia nelas, busca tratamento, procure aderir ao tratamento. Isso é o melhor. Por isso é tão importante a gente desmistificar, até para gerar essa própria consciência e autoaceitação da pessoa que já tem um diagnóstico e até daquelas pessoas que não têm. Por isso a gente tem que falar sobre o assunto, né? Porque igual a gente Isso. estava falando sobre o surto psicótico, eu nunca tive, mas eu Aham. tendo o meu diagnóstico, eu sei que um dia pode acontecer, ou não, mas eu quero estar preparada para esse momento. Exatamente. A gente tem que estar preparado para tudo. Vamos lá. Aí até ela continua aqui, que como ela é tipo 2, a euforia é produzir, limpar, estudar, não a agressividade. Ah, sabe o que é legal, Sabrina, eu falar aqui? O paciente, por exemplo, principalmente o tipo 2, quando está em leve euforia, leve mania, ele não quer sair desse estado. E ele não quer buscar tratamento nesse estado. Porque a Michelle falou aí uma coisa que é muito verdade. O paciente fica com a energia aumentada. Então ele dorme menos e se sente bem. Ele consegue produzir mais, ele sai mais, ele tem mais energia, ele consegue se concentrar muitas vezes, fazer o TCC dele, trabalhar, ir para as festas no final de semana. E a pessoa, pô, tô ótimo. Só que não. O estado de euforia, de mania, também é prejudicial. E o risco, a doutora Daiane perguntou aqui, já fazendo um gancho, sobre o risco que o paciente bipolar tem de ele não tratar. O pior risco é o quê? Chances aumentadas para desenvolver demência. Então, o paciente que sofre de transtorno bipolar tem esse risco aumentado para demência. Não é só na depressão, mas o episódio de euforia também. Então, precisa ter o mesmo cuidado, o mesmo olhar de atenção para o período de mania de euforia. Até por isso, o tipo 2 é difícil de ser diagnosticado, né? É, Porque ele, igual, eu tive o diagnóstico de depressão. Então, quando eu me sentia melhor, eu provavelmente estava em hipomania, eu achava que era o antidepressivo fazendo efeito. Mas aham, logo em seguida, passava aquele período, eu me sentia pior. E eu não entendia é. porque a medicação não estava fazendo efeito. Sim, exatamente. E isso acontece muito, porque ninguém vai no médico quando está se sentindo bem. Vai no episódio depressivo. Aí só conta para o médico do episódio depressivo, o médico acha que é depressão. Esse Não é o. queixa do período de mania, né? A média para o diagnóstico correto para o tipo 2 é 10 anos, né? É muito Infelizmente, sim. tempo. É muito tempo. Tem outra pergunta aqui. Com o passar do tempo, é preciso trocar a medicação? Ótima pergunta. Depende, de novo. É assim: se a pessoa estiver estável, não é necessário trocar a medicação, tá? Agora, por exemplo, a pessoa pode estar estável com o remédio há 10 anos e voltou a ter alteração de humor, voltou a ciclar. O que quer dizer? Que aquela medicação não está segurando mais o humor da pessoa. Nesse caso, sim, se faz a troca da medicação. Então, resumindo, só faz a troca de medicação se tiver alteração de humor. Se o paciente estiver estável,
É até uma dica que eu dou. Não mexa na sua prescrição. Não mexa no seu remédio. Tá? O único cuidado a ser feito é exames de sangue regulares para ver hormônios, para ver perfil de colesterol e triglicérides, fígado, rim principalmente e tireoide. Então, fazer esses exames é importante. Mas trocar a medicação não é necessário. Só se troca a medicação se tiver alteração do quadro clínico. Perfeito. Vamos lá. Tenho TAB, mas faz pouco tempo que descobri ser tipo 1 por causa dos surtos de autorreferência. O que ela chama de autorreferência? Renatinha, manda pra gente o que é autorreferência, só pra gente entender melhor sobre. Enquanto Vamos, isso, a gente vai ouvir uma pergunta aqui que eu achei interessante, Sabrina. vamos lá. Ó, é comum a irritabilidade fora do surto no TAB1? É muito comum, sim, a irritabilidade em qualquer TAB, tipo 1 ou tipo 2. TAB é transtorno afetivo bipolar. Para quem não sabe, a gente usa a sigla TAB. A irritabilidade é muito comum. Cursa também com a ansiedade. Principalmente o que a gente chama de períodos mistos, em que a pessoa não está tão depressiva, não está no episódio de euforia, fica ali no meio. É muito comum ter, sim, ansiedade e irritabilidade. E o grande desafio é a gente não pode entrar com antidepressivo ou ansiolítico, que ajuda muito. Então a gente tem que usar estabilizador de humor ou outras artimanhas aí que a gente tem para tratar isso sem entrar com um antidepressivo ou ansiolítico. Perfeito. Autorreferência, achar que estão falando de mim. Ah, legal isso. O que que é? Qual é a pergunta sobre autorreferência? Ah, e que ela descobriu que é tipo 1 porque ela sofre desse. Deixa eu voltar aqui. Ela descobriu porque ela teve surtos de autorreferência, que é a Sim, questão da. é, Falando dela, né? é. Nesse caso, a gente precisa separar. Quando a pessoa acha que estão falando dela é uma coisa. Quando as pessoas têm certeza que estão falando dela é outra coisa. Quando a pessoa é ansiosa e tem baixa autoestima, ela acha que estão falando dela. Por exemplo, eu vou apresentar um trabalho na faculdade e eu olho um grupinho lá no fundo cochichando. Como eu tenho baixa autoestima, eu posso pensar, nossa, eles estão falando de mim. Eles estão me avaliando. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que minha roupa está suja? Será que eu não estou bem vestido? Isso é uma coisa. Agora, o delírio de autorreferência é assim: eles estão falando de mim, eu tenho certeza, e estão falando mal. Eu posso até escutar eles falando daqui. Eu tive um caso de um paciente que ele era carteiro. E ele trabalhava no correio separando as cartas numa esteira. E ficava assim ao lado dele outros carteiros também. E ele chegou a agredir o carteiro que estava do lado dele e o outro, que ele tinha certeza que eles estavam falando mal dele. Então ele foi tirar satisfação e acabou agredindo esses outros colegas de trabalho. E isso aí é um delírio de autorreferência, então. Perfeito. Doutor, estamos finalizando, 9 horas. É, Se alguém quiser mandar a última pergunta, agora é a hora para a gente encerrar. Você quer explicar mais alguma coisa referente a isso, caso você sinta que faltou alguma coisa? quero sim. O meu apelo aqui para as pessoas que estão ouvindo a gente, primeiro, é falar sobre saúde mental e tirar esse estigma de que transtorno mental é falta de Deus, que é falta de ter o que fazer, que é coisa de gente fraca, de psicológico fraco, de psicológico abalado. Transtorno mental pode acometer qualquer um. Acomete rico, acomete pobre, acomete homem, mulher, acomete crianças. Eu trato crianças com ansiedade, crianças com depressão, jovens com automutilação. Então, tire esse preconceito. Qualquer um pode ter transtorno mental. A gente aceita que o fígado fique doente com cirrose, a gente aceita que a pessoa tenha depressão, a gente aceita que ela tenha hipertensão, aceita que ela tenha diabetes, mas não aceita que ela tenha transtorno mental. O cérebro pode adoecer como qualquer outro órgão e merece esse cuidado. Então, o meu apelo aqui é: se cuidem, busquem qualidade de vida. Se precisarem, busquem ajuda, não sofram sozinhos.
É importante reforçar que todo mundo acredita, tem diabetes, tem que tratar para sempre, então tem que fazer esse É, controle. Tem hipertensão, tem que fazer o controle. Então, deixa de associar a depressão a uma coisa que passa. Ai, curei, vou tirar minha medicação. Não, encare como uma doença que precisa ser tratada como uma diabetes, como uma exato, hipertensão, né? E é exatamente. irresponsável tirar essa medicação sem entender e sem ter o acompanhamento médico. Perfeito, Sabrina, é isso aí. Vamos ver, aqui tem uma última, não é dentro do tema que a gente está falando, mas aí, né, ver se faz sentido responder. Bulimia, pode explicar os sintomas? Bulimia é um transtorno alimentar, tá? Eu prefiro não falar sobre bulimia hoje, para não sair muito do tema. Até Uhum, sugiro que convide a doutora Daiane para falar sobre verdade. bulimia, que é um transtorno alimentar muito comum e acomete principalmente mulheres e mulheres jovens. Está muito associado a outros transtornos, como transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade, e realmente precisa de tratamento, tá? Mas se você quiser fazer uma outra live sobre bulimia, a gente faz. Tem a doutora Daiane, que é nutróloga, a gente pode falar sobre transtornos alimentares. Isso. Tem uma outra aqui, e os pesadelos recorrentes, faz parte do bipolar ou o remédio pode não estar fazendo bem? O que é muito comum? Essa pergunta é bem interessante. O pesadelo não está associado diretamente ao quadro do transtorno bipolar, tá? Pode estar acontecendo o seguinte: algumas medicações trazem, aumentam a propensão de ter sonhos vívidos e Uhum. principalmente pesadelos. Então, alguns efeitos colaterais de algumas medicações são esses, de aumentar sim a chance da pessoa ter pesadelo. Então, se você não tinha pesadelo, passou a tomar alguma medicação, principalmente alguns antipsicóticos, esses antipsicóticos podem aumentar os pesadelos. Conversa com o médico para ele fazer um ajuste na medicação aí. Se tiver muito desconfortável o pesadelo, ou troca de medicação, ou associa alguma outra para diminuir esses pesadelos. Perfeito. A mesma pessoa acabou reformulando a pergunta, poderia me explicar sobre compulsão alimentar no transtorno bipolar? Que é bem Legal. comum essa comorbidade, né? É, é assim. Quando a pessoa. O que é a compulsão alimentar, né? Compulsão alimentar é a pessoa comer mais do que o comum, comer até o final. Por exemplo, ela não se contenta em um pedaço de bolo, ela quer comer o bolo até acabar ou até não caber mais. Uhum. E é muito importante que ela tenha um sentimento de culpa depois. Então a compulsão é assim: come-se muito, come mais do que a população em geral e depois vem o sentimento de culpa. Pode ter a compulsão alimentar no período depressivo e também pode ter a compulsão alimentar no período eufórico, no período de mania. Então, o que ele precisa fazer? Tratar a compulsão? Sim, mas precisa ser feito primeiro o tratamento do transtorno bipolar, Uhum. equilibrando a pessoa, fazendo com que ela oscile menos. A gente chama esse equilíbrio de eutimia. Fazendo com que ela fique eutímica, a compulsão vai diminuir. Perfeito. Então, como já chegou no horário que a gente tinha marcado, vamos encerrar a live. Eu vou deixar salvo aqui e também vou colocar no Instagram ela salva. Eu vou deixar lá disponível para todo mundo. E em breve a gente marca outra live, a gente faz mais perguntas. Então, me siga nas redes sociais, siga o Dr. Pavel também, porque a gente sempre abre caixinha de perguntas e na próxima live a gente já separa algumas para a gente iniciar. Isso O que aí. que você acha, doutor? Ano que vem a gente marca, que agora tá em cima do É, Natal, né? esse ano aqui, acho que já não dá mais para a gente fazer live, mas ano que vem a gente vai voltar com bastante live para nossa audiência, para desmistificar a saúde mental, para a gente Uhum. ajudar muitas pessoas. A nossa live vai ficar salva, né, Sabrina? Isso Tanto no seu mesmo. perfil, vou deixar também disponível no meu perfil. Se Uhum. você tiver dúvida, qualquer dúvida, não tenha vergonha, pode me mandar um direct que eu vou ter o prazer de te ajudar. Se você quiser agendar uma consulta, também me manda um direct e a gente conversa.
tá? O importante é você não ter dúvida, é importante você estar motivado a se cuidar e tratar a sua saúde mental como prioridade. Perfeito. Então, muito obrigado a todos. Reforçando, a live vai ser salva tanto aqui e vai ser disponibilizado também no Instagram, no YouTube, em todas as redes sociais. Pode ir no link, que é tanto o meu quanto do Dr. Pavel, que vai levar vocês direto para o Instagram. Muito obrigado a todos, boa noite e até a próxima. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa